paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs do canal IPDA Recordação. Estamos continuando com o bloco das recordações do jornal O Testemunho de 1999, do mês de junho. Um testemunho que não deixou dúvida. O evangelista Adão José dos Santos relatou em todo o seu testemunho, comprovando através de fotos e documentos que Deus havia feito em sua vida, livrando-o de uma sentença de 136 anos em penitenciárias do Rio de Janeiro. Depois de passar por vários estados do Brasil, chegou em Vitória o evangelista Adão José dos Santos, que foi recebido pelo pastor Odair Gomes, que fez um convite para relatar o seu testemunho na sede administrativa do Espírito Santo em Vitória. O culto foi realizado no final do mês de maio, em uma superlotação. Tomou o salão da igreja. Pessoas crentes e não crentes estavam ansiosas para ouvirem da boca do evangelista o seu testemunho, que já vinha sendo contado em partes através da Rádio Capixaba. Para animar mais a festa, esteve presente a dupla Os Cancioneiros de Cristo, que cantou vários hinos do LP e outros hinos que ainda iriam gravar. Adão atualmente reside na cidade do Rio de Janeiro, onde tem desempenhado a função de evangelista. A partir desta cidade, Deus lhe tem enviado para outros estados do Brasil, a fim de identificar a grande bênção que ele recebeu quando estava no presídio. Adão foi condenado a cumprir uma pena de 130 anos de prisão e pouco tempo depois de dar entrada no presídio, aceitou Jesus como Salvador. Com apenas 5 anos detido, alcançou a liberdade. Com bastante alegria, ele relata o seu testemunho no público da sede Vitória. Mas antes de falar como Deus lhe dera a liberdade e como conheceu o amor de Deus, orou pelos dons de maravilhas para que Deus operasse milagres no meio da multidão. Sem dúvida alguma, o Senhor operou milagres, maravilhas surpreendentes. Um dos milagres que Deus operou foi em uma senhora que estava com um enorme caroço na altura do abdômen e foi surpreendentemente curada logo após receber as orações do evangelista Adão. Após a oração, pediu para que ela fizesse alguns exercícios provando que realmente estava curada. Com lágrimas nos olhos, chorando ela a fazer exercício e comprovava que realmente Deus lhe dava. Deus lhe havia curado. Um outro milagre que aconteceu, que chamou a atenção de toda a igreja, foi a de um senhor que havia sido revelado com problemas de úlceras no estômago, e foi revelado que na noite anterior não havia dormido devido a uma úlcera, e por isto sentia muitas dores. Ao ser chamado à frente, esse senhor relatou que realmente não conseguia dormir, possuindo uma coceira muito grande em sua garganta e um queimor em seu estômago. O mesmo confessou que já havia tomado até creolina, um tipo de inseticida, geralmente usado em ratos de banheiro, usados em ralo de banheiro, em feridas externas de animais. Ele inseriu a creolina como uma única solução a acabar com a coceira e o queimor que sentia no estômago ao ser revelado e receber a oração do evangelista foi milagrosamente curado. Um milagre fez com que a igreja glorificasse o Senhor com muita emoção. Outros milagres aconteceram, como a cura de uma pessoa cega e pessoas que não ouviam. E finalmente chegou o momento do irmão Adão narrar o seu testemunho, contando tudo desde o princípio, quando entrou na marginalização, quando começou o seu trabalho e como conseguiu suas primeiras armas. Falou também que já foi órgão da macumba, inclusive chegou a fazer um pacto com o diabo. Neste pacto pediu que Satanás lhe desse autoridade para roubar sem ser apanhado pela polícia. Quando ele falava sobre os acontecimentos de sua vida, a igreja glorificava a Deus pelos livramentos que ele havia recebidos. Para não deixar dúvidas sobre sua vida passada, Adão mostra para a igreja recortes e jornais onde havia manchetes relacionadas ao mesmo. Inclusive fotos, mostrou ainda todos os seus 36 processos, páginas impressas e formulários, continuavam ocupados toda a extremidade do púlpito da igreja. Realmente não havia como duvidar do seu passado. A parte que mais chamou a atenção no seu testemunho foi quando falou sua transferência para um presídio onde o diretor era crente tradicional. Este diretor falou que já conhecia sua fama de bagunceiro e ele dizia isto referindo-se aos cultos que Adão, agora convertido, realizava dentro dos presídios. E não queria isto ali. Adão então, claro que ele não quisesse que o transferissem imediatamente, porque ele não iria jamais parar com o seu trabalho.
Disse ainda que se ele fizesse, este diretor teria que assinar um alvará de soltura. E isto realmente aconteceu. Este diretor, pouco tempo depois, teve que assinar o alvará para o irmão Adão, que saiu do presídio deixando muitos colegas na cela, e até mesmo a diretoria do presídio admirava com a intimidade que o evangelista tinha com Deus, como Deus respondia suas orações. Mais uma vez temos aí o que Deus tem feito através do servo de Deus do seio da Igreja Pentecostal. Deus é amor. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Até a próxima edição do Jornal Testemunho. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.